Muito bem, meus irmãos, estamos aí novamente gravando e agora eu quero encerrar a pergunta que me fizeram desde a primeira live a respeito se Satanás existia ou não existia. E eu pensei que ia responder só em pelo menos 10, 20 minutos, eu acho que já foi pelo menos umas 2 horas. E 2 horas dá mais ou menos 6 lives e 20 minutos. E eu quero concluir esse assunto porque já tem outros assuntos a ser tratados, outras perguntas feitas. E se alguém quiser fazer uma pergunta, qualquer dificuldade bíblica, fica à disposição, pode ligar e mandar um zap, não precisa se identificar. Porque o meu objetivo não é expor a dúvida de ninguém no ar, mas talvez dúvidas pelas quais eu já falei sobre a terra que Naamã pegou, ali de Israel, e levou para Síria. Toda a explicação está ali. E por que eu lancei esse desafio? Porque hoje, irmãos, segundo ali em Romanos capítulo 1, muitos querem mudar a verdade de Deus em mentira. E justamente Satanás, ele diz um ditado popular, não é a Bíblia que fala isso, mas é um ditado popular entre o povo evangélico, principalmente entre os pastores, que Satanás é o macaco de Deus. O que quer dizer isso, pastor José? Os irmãos sabem que o macaco ele tenta imitar o ser humano, né? E tinha uma historinha, eu ouvi essa história mais ou menos uns 40 anos atrás, contada por um obreiro, e podia até citar o nome dele, que depois passou a ser pastor e hoje já está jubilado da obra. E ele dizia que o macaco o diabo é o macaco de Deus, que sempre tenta imitar Deus. E tinha um fundo teológico nisso aí, não menosprezando o bichinho, o animalzinho que é um animal, mas desde o jardim do Éden ele tentou enganar Eva pela sedução, pelo engodo, pela mentira. E Satanás e o macaco, mesmo sendo irracional, ele quer imitar o homem. E há uma discussão diabólica até, não teológica, sobre os criacionistas, entende? E agora esqueci a palavra. As duas teses, aquela tese de Marx, e os evolucionistas, que o homem ele é um macaco evoluído, entendeu? E nós somos criacionistas, que Deus criou todas as coisas. E através dessa tese dos evolucionistas, vem até hoje e está dividido a nossa nação brasileira, não quis entrar nisso, mas é uma verdade, entre os evolucionistas, que são aquelas pessoas que creem que o homem resolve a situação do homem, entende? Porque ele é uma evolução, eles até creem em Deus, mas dizem que Deus está lá em cima, nas alturas, no terceiro céu, e o homem está aqui na terra, e Deus é aquele, chama o ateísmo aberto. Tem o deísmo aberto e o ateísmo aberto. Eu tenho os 2 livros e conheço certinho. Não vou dar uma aula teológica aqui, nem falar uma linguagem acadêmica que ninguém vai entender,
Mas o raciocínio é assim, Deus está lá em cima, é como que um relojoeiro construiu, fez um relógio, você sabe o que é um relógio? E ele dá corda, antigamente tinha aqueles que davam corda, entende o que é? Deus, o homem evoluiu, e Deus deu aquela corda, aquele empurrão, através da evolução, deu corda, e o homem chegou naquele estágio, como um relógio carregado, e Deus abandonou o homem. E o homem tem que ir até que a corda se termine e o relógio para. Ele abandonou o homem é responsável de manter esse relógio trabalhando. É uma máquina evolutiva, é uma máquina que tem que se mandar. O homem é responsável pelos seus atos, ele não tem que prestar conta de Deus. E o criacionismo diz que nós dependemos de Deus em todo sentido, por causa da vida, o ar que respiramos e tal, todas as coisas mais. A partir dessa linha de raciocínio, daí tem a tese de que o diabo é um macaco de Deus, que ele é um imitador de Deus. Eu nem vou entrar por esse caminho, porque daí eu vou ter que tomar mais uma aula. Eu quero terminar agora, porque eu já tenho outro assunto específico para ser tratado. E te conto a história que um senhor tinha um macaquinho. E o macaquinho tudo imitava o seu dono. E aquele homem estava pé da vida, entende o que é? Não estava mais suportando o macaquinho. O macaquinho fazia arte, estava solto, e era mas a senhora, né? A mulher daquele senhor, ela gostava do macaquinho, mas o macaquinho invocou no dono, no patrão. E um dia aquele senhor, eu disse, eu vou pegar esse macaco. Eu até podia entrar como Jesus se deixou levar na cruz do Calvário, e quando o diabo pensou que tinha pegado Jesus, que ele fez toda a macaquice em redor, usando esse, usando aquele, e ficou de longe olhando Jesus na cruz do Calvário, Jesus se fez de isca. E quando o diabo mordeu a isca, ele foi preso pelo anzol. Tem outra tese nesse sentido, mas não vou entrar nessa questão agora. Então o Senhor pegou lá, botou a bacia. Vocês sabem que antigamente a barba era feita com navalha, correto? Né? Não tinha esses aparelhos, essas Gillette 3D aí e tal, que só passa, era navalha. E ele foi lá e passou a navalha num couro assim, maciar bem a navalha, e está lá maciando, e está de olho no macaco, está maciando, e a água, uma aguinha morna, e ele vai lá, ele molha o rosto, o dono da casa, o dono do macaco, e daí ele pega a espuma aí, e vai fazer a barba, fica aquela barba bem branca, e ele está de olho no macaco, e o macaco de olho nele. Ele disse, hoje eu te pego, seu terrível. E ele passa, e ele começa a fazer a barba. Vocês são novos, nem sabem imitar. Faz a barba assim, ó, com a navalha, e vai passando devagarinho. A pessoa mesmo se barbeava, ia se barbeando. Está aqui a navalha, ó, tá? Eu estou me barbeando, devagarinho, e foi se barbeando, entende? Passava assim. Eu já trabalhei com navalha, entende? Não estou cortando a barba não, já fiz a barba, entende? E o macaco lá olhando, e o macaco vai olhando, daí ele limpa assim, ó, a navalha com a barba que tem, o cabelinho da barba também, ele limpa a navalha e vai de novo. De repente ele pega a navalha que tem um fio só num lado, e ele passa as costas da navalha, o dono, passa assim, ó, e passa de novo, e deixa a navalha lá, entende o que é? E enxuga
o rosto com uma toalha, bota a toalha e cai fora. Deixa a bacia, deixa a toalha, deixa a navalha e deixa o espelho. O macaco todo dia. E quando ele vê no espelho, ele leva aquele choque assim, e ele está lá ouvindo. Ele está vendo a artimanha do macaco, entende? Ele está vendo a artimanha do macaco. E o macaquinho vai lá e se lembra conforme o dono fez. E ele pega, passa um pouquinho daquela espuma branca assim, passa só um pouquinho assim, e vai passando, e ele vai tentar passar a navalha assim, ele não acerta. Mas de repente ele dá uma olhadinha assim, vê que o dono vem, e ele passa com a navalha e cai morto. O sangue velho correu, porque ele não observou que as costas, a navalha tinha só um lado. Se cortou o pescoço sozinho. Moral da história. O diabo pensou que ia pendurar Jesus na cruz do Calvário, e ele armou uma arma contra ele mesmo. Porque daí Jesus desceu a mansão dos infernos e tomou a chave da morte do inferno, entregou nas mãos de Deus. Capítulo 5 de Apocalipse, veio Jesus glorificado, e aí é outra história. Então agora eu vou ler somente 2 ou 3 versículos para nós encerrar nossa linha de raciocínio. Com a volta de Cristo, por do arrebatamento da igreja, depois de 7 anos de tribulação, quando Cristo vier com a noiva glorificada, e Cristo glorificado também, e vem para libertar os judeus da mão do falso profeta, do anticristo e da besta. Ele vem para livrar o povo de Israel, e vai colocar os seus pés sobre os montes da oliveira, conforme Zacarias 14, e aí o monte vai se abrir, e os 144 mil judeus que não dobraram o joelho, não adoraram Satanás, né? o Tibinga, o calça curta, esses 144 mil que não contaminaram o seu corpo com mulheres, porque estavam aguardando o Salvador. É outra história também que outro dia eu vou explicar. Com a volta de Jesus, entende? Satanás, ele será amarrado para que não engane mais as nações, não tenta ser o imitador de Deus, como aconteceu lá em Gênesis 3. E agora vamos ler em Apocalipse, no capítulo 12, melhor dizendo, Apocalipse capítulo 20, a partir eu já li esse versículo, eu vou ler de novo. Apocalipse 20, a partir do versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão, corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, lá no capítulo 3 de Gênesis, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Entende? Então tem um começo lá em Isaías 14 e tem um fim de Satanás, entende? E aí nós vamos ainda ler Isaías 24, 21 a 22, Isaías 24, 21 a 22, marca lá, não esqueça. Isaías 24, 21 a 22.
E será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto na altura e os reis da terra sobre a terra, e serão amontoados como presos em uma masmorra, e serão encerrados em um cárcere, e serão visitados depois de muitos dias. Quem é esse exército do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra? Satanás, os demônios que têm a influência sobre o rei dos reis da terra, como eu falei que tinha influência sobre Sírio, sobre Nabucodonosor, sobre os faraós no Egito, sobre Hitler. No outro dia eu vou falar sobre Hitler, entende? Esses serão amarrados, acorrentados por um pouco de tempo, até que se complete os 1000 anos de paz que vai ser estabelecido na terra, aonde que haverá um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, e a destruição deles será lançado no lago de fogo, conforme o capítulo 20 e o versículo 9 de Apocalipse 9 e 10. Agora vamos para o capítulo 20 de Apocalipse 9 e 10. E subiram, a partir do versículo 7, para os irmãos entenderem. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo o número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha, e subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos, a cidade amada que desceu, ponto e vírgula, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Quem é esse Gog e Magog? Eu tinha um livro há 45 anos atrás, Gog e Magog, Anticristo. Se os irmãos quiserem, não sei se existe ainda, em alguma biblioteca brasileira, talvez na casa publicadora da Assembleia de Deus, na CPAD, ou na Sociedade Bíblica do Brasil, bota Sociedade Bíblica do Brasil, faz um cadastro, nós ali eu acho que só vende no atacado, mas a CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus do Brasil, e digita lá, ou pede um catálogo, e pergunta se tem ali, daí tem um site com todos os livros, Gog, Magog e o Anticristo, entende? Gog é Rússia, presta atenção. Agora voltei para a geopolítica. Por que eu falei na vez passada que o diabo tinha aqui já falei agora, que o diabo tem um domínio sobre os governantes da terra. Viu como é extenso a coisa? Viu como é profunda? Gog é a Rússia, não vou entrar em detalhes. Magog são as confederações. Eu vou falar isso no livro de Apocalipse, para isso é bom você compreender a Bíblia num todo. Gog, a Rússia, Magog são uma confederação de países antissemita e anticristão. E eles vêm contra Israel. Quando Gog vem, Israel está preparado, entende? Vem agora. Eu creio que depois de Jesus tomar a igreja da terra, depois dos 3 anos e meio, e aí realmente começa a guerra, por causa que o anticristo quer fazer uma aliança com as 3 religiões, o Islã, que estão ali na Palestina, os judeus
e os cristãos, já falei isso antes, cristãos servem a Yahvé, entende? Yoshua, Jesus, Josué, tudo vem do hebraico, entende? Não vou dar explicação de hebraico agora. Alá, que é Deus, eles são unicistas, não creem na trindade. E os judeus, tem judeus que são também unicistas, e tem judeus que são os judeus messiânicos, que não, os judeus messiânicos não adorarão a besta, o anticristo e o falso profeta. E a Rússia vem, diz aqui que tem um exército que cobre a largura da terra. Estuda sobre a Rússia, quantos milhões de soldados tem contra a ogiva nuclear e quantos mísseis tem. Eles têm tudo contra Israel. Israel está preparadíssimo. Israel tem, como é que eu vou dizer? Os Estados Unidos estão armados até os dentes para apoiar Israel. Sabe por quê? Porque os homens mais poderosos e ricos da terra, os judeus mais poderosos e ricos da terra, são os donos das maiores empresas e bancos nos Estados Unidos. Eles que mantêm os Estados Unidos em pé. Deu para entender? Por que o nosso presidente anterior, ele era ligado com os Estados Unidos e queria botar a embaixada lá em Jerusalém? E o presidente antigo também queria mudar a embaixada para botar em Jerusalém, Tel Aviv? Entende? Deu para compreender e começar a misturar? Israel vai em cima da Rússia como um gato em cima do rato. E eles, capa a gata, porque a Rússia nunca aprendeu a perder. E deita. Mas ela vai lá e pega uma confederação de países, provavelmente a Índia, com todos os países aliados, e vem para cima de Israel. Aí explode a terceira grande guerra mundial. Nesse tempo, aí vai se cumprir o que está acontecendo, o que está escrito em Zacarias 12:10, que os judeus olharão para aquele que Jesus, a quem transpassaram há 2000 anos atrás, e chorarão amargamente, como uma mulher, como um casal que perde o seu filho primogênito, o seu filho único, que Jesus foi o primogênito de Deus. Entendem o que é? Não, o unigênito de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí no capítulo 17, versículo 3, São João diz assim: e a vida eterna é essa, que te conheço como Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deu para entender o espírito da coisa? Aí Israel se converte e pede misericórdia de Deus, e Deus, como tem Israel como esposa e a noiva está ao lado de Cristo, eles descem com a igreja glorificada e com esse seu exército de anjos, abre-se o Monte das Oliveiras em duas partes. Os judeus fogem para o deserto, um lugar onde vai ser ocultado por Deus, e vem fogo do céu, e a terceira grande guerra mundial, não sei se é 7 meses ou 7 anos, que eles vão levar de tempo para purificar a terra do sangue, que o sangue, diz a Bíblia, que vai ser assim tão alto, o sangue assim, o mar de sangue, que vai bater assim aonde que entra naquela negócio assim dos cavalos, que o cavaleiro bota o pé para subir no cavalo, assim vai ser um mar de sangue. Por 7 anos vão purificar a terra, de tanto sangue que vem, de tanta gente vai morrer. Deu para entender as astutas ciladas do inimigo, nosso adversário? Então aceita Jesus, fica ao lado do Senhor Jesus, não abandone a tua igreja, não abandone a tua posição, crê na palavra do Senhor Jesus Cristo, como disse Paulo para o carcereiro de Filipe: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo
tu e a tua casa. Eu deixo esse assunto encerrado para a glória do Senhor, e se você tiver pergunta, dúvida a respeito da Bíblia, de qualquer assunto, pega esse número de telefone aí e manda um zap para mim, não precisa se identificar, que eu vou responder prazerosamente. Amém. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.